E o programa Pauta do Dia sai do estúdio hoje e vem aqui conversar com o Dr. Alex Ladislau, advogado renomado em direito eleitoral, né? Já foi defensor público geral do Estado e vai colocar o nome dele aí à disposição da população esse ano para concorrer a deputado federal. Bom dia, doutor Alex. Bom dia, Wilismar. Seja bem-vindo ao programa Pauta do Dia. Bom dia também aí os telespectadores, ou não sei como é que chama na internet, né? Internautas, né? Internautas que assistem aí o Pauta do Dia. E também o pessoal está ouvindo aí pelo aplicativo, né, da web rádio Opinativa, opinativa.net. Bom, eu queria começar trazendo aqui um assunto que nos últimos meses aí foi uma confusão. A Assembleia Legislativa pegou fogo, né, com a cassação do ex-deputado estadual Jalcer Renier. E quem estava por trás dessas ações, assim, digamos assim, porque quem realmente ajuizou a ação foi o PSL, né, o Partido Social Liberal. Que hoje é União Brasil, né? Isso, que hoje é União Brasil. E aí quem ajuizou as ações pelo PSL, representando o PSL, foi o Dr. Alex Ladislau. Eu queria que o senhor fizesse um preâmbulo, né, porque na verdade foi uma grande vitória, né, do PSL nas duas ações, tanto na questão do afastamento do ex-deputado da presidência da Assembleia, como também para a cassação dele, que foi o PSL também que entrou com esse pedido aí. Na realidade, em dezembro de 2020, o presidente do partido encomendou, o deputado Nicolete, encomendou uma ação para afastamento do deputado Jalcer da presidência da Assembleia. O que se argumentava? O Supremo recente tinha julgado uma ADI, onde analisou a possibilidade de reeleição do presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, né? E o Supremo entendeu que não poderia ter aquela reeleição. A partir daí, vários estados começaram a se movimentar no sentido de entrar no Supremo também, pedindo a interpretação dos textos constitucionais estaduais com relação à recondução das mesas diretoras da Assembleia. E recebi no escritório, nós advogamos para o PSL, agora União Brasil, e recebemos a encomenda do serviço de entrar com uma ação. Nós entramos com uma ação direta de inconstitucionalidade que foi distribuída para o ministro Alexandre de Moraes, que deu a liminar afastando o Jalcer da presidência. Na realidade, ele deu a liminar suspendendo o ato de recondução da mesa. Que já vinha acontecendo em várias ocasiões, né? A reeleição já era a quarta reeleição, né? Não era só uma reeleição. O que a interpretação constitucional diz? Se, por exemplo, o presidente está nos últimos 2 anos do mandato, ele é reeleito, ele pode ter uma recondução na outra legislatura, não dentro da mesma legislatura. Então, só para deixar claro, no caso do deputado Sampaio, que é o atual presidente da Assembleia, ele reeleito pode ser candidato à reeleição. Porque no final desse ano encerra a legislatura e inicia uma nova legislatura. Então, primeiro ele tem que ser eleito pelo povo, e depois de eleito pelo povo, ele pode ser eleito pelos pares que forem eleitos nas eleições. E a gestão da mesa diretora é de 2 anos. Então, a cada 2 anos tem que ter nova eleição. Mas não pode, como foi feito, só para a gente lembrar o histórico, o Jalcer já era presidente antes da eleição, foi reeleito depois na nova legislatura, e, se vocês não sabem, no mesmo dia fez a reeleição para os últimos 2 anos da legislatura. Foi considerado pelo Supremo inconstitucional. Inconstitucional. Aí, agora veja bem, saiu uma liminar do ministro Alexandre de Moraes, depois a maioria do Supremo entendeu que é inconstitucional todos os atos que ocorrerem após aquela interpretação do caso da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, no mérito da questão, a possibilidade do Jalcer voltar para a presidência era grande, porque a eleição dele tinha sido antes. Tanto é que voltou, né? Tanto é que o ministro Alexandre de Moraes, mesmo sendo voto vencido, determinou o retorno dele, porque a maioria do Supremo já tinha decidido que tinha ali um fato, né, um ato de tempo que tinha que se analisar. Qual é o tempo que tinha sido feita essa reeleição? Isso. Então, essa ação foi a primeira ação feita por nós, do PSL, que foi tirar o Jalcer da presidência. E depois, aí, houve um ato que não teve a participação nossa diretamente, que foi a prisão do deputado Jalcer
Pedido pelo Ministério Público, determinado pela desembargadora Graciele. Que foi no mês de outubro, 1º de outubro do ano passado. Sim, né? Eu lembro, 1º de outubro, aí quando no dia 4 de outubro, a Assembleia se reuniu para analisar se mantinha a prisão dele. Né? E a Assembleia julgou, por maioria, que o Jalcio permaneceria preso. E aí eu recebi uma nova encomenda do presidente do partido para que fizesse um pedido de cassação por falta de decoro. E no pedido de cassação por falta de decoro, nós argumentamos não só os fatos narrados na denúncia do Ministério Público, mas também os fatos ocorridos na Rádio Equatorial durante a eleição de 2018, onde teve uma agressão não física, mas verbal e até emocional a ex-prefeita Tereza Suíta. Mas houve agressão física, não contra a prefeita, mas contra os assessores, o segurança dela. Não, tinha um assessor de comunicação, acho que mas nos vídeos aparece direitinho ele socando a cara do segurança. Então, assim, houve aquela agressão, então nós entendemos que esses atos praticados pelo deputado Jalcio, eles não condiziam com o decoro parlamentar. Então nós fizemos uma representação para cassação de mandato por falta de decoro parlamentar e no dia 5 de outubro nós protocolamos na Assembleia. Né? Eu fui junto com o deputado Nicoletti, protocolamos o pedido de cassação por falta de decoro parlamentar e aí tem todo um trâmite na Assembleia. Né? Primeiro foi para a Corregedoria, passou na mão do deputado Nilton, que é do Sindipol, né? E aí o Nilton faz o relatório preliminar, entendendo que existem os elementos, encaminha para a Comissão de Ética, a Comissão de Ética aprova primeiro e depois vai para o plenário da Assembleia. Né? Quando está no dia do julgamento do plenário da Assembleia, aí vem uma decisão do Alexandre de Moraes retornando o Jalcio para a presidência, até aí a decisão dele estava perfeita, mas tinha um parágrafo destacado que mandava paralisar todo o processo de cassação que tinha. Aquele parágrafo, no linguajar político, a gente fala que foi um jabuti colocado ali. Eu acredito até que o ministro Alexandre de Moraes não se percebeu desse jabuti, porque ele mesmo se retratou. Ele foi induzido ao erro. Ele foi induzido ao erro e ele mesmo se retratou sem pedido. Né? Você vê que não houve pedido nem nosso, nem do Ministério Público. Simplesmente ele percebeu o alcance extra petita, né? Porque não fazia parte do pedido da ADI qualquer questão com relação a processo de cassação, até porque nem se existia processo de cassação na época, e ele mesmo retira aquela parte e permite a continuação do processo de cassação, que culminou aí 3 dias depois com a cassação do deputado Jalcio Renier. Então isso foi uma vitória principalmente da sociedade de Roraima. Nós entendemos assim que a sociedade clamou por aquilo, a gente sentiu o clamor popular na rua daquilo. Foi uma vitória do partido União Brasil, né, que foi uma determinação do presidente e uma ação específica do partido, na qual eu fui o signatário, e aí nós achamos que a vitória foi completa, muito completa. Eu, inclusive, doutor Alex, eu sempre defendo que algumas situações assim que eu acredito que se tivesse legislação para barrar esse tipo de situação, talvez a gente não tivesse alguns maus políticos hoje se reelegendo a cada eleição, né, e praticando atos que não são compatíveis com a função com a qual ele tá exercendo. Mas eu tenho uma proposta desde 2014. Pois é, era isso que eu ia perguntar ao senhor. O senhor como jurista, como advogado experiente na questão eleitoral, se o senhor tem alguma proposta para apresentar para barrar esse tipo de gente de alcançar cargos tão importantes para a sociedade. Não tenha dúvida, desde 2014 eu defendo o fim do foro de prerrogativa. O que é o foro de prerrogativa? É o direito que o parlamentar tem de ser defendido. Se for um parlamentar federal, no Supremo Tribunal Federal, se for um parlamentar estadual, como o caso do deputado Jalcio, no Tribunal de Justiça, se for um crime estadual, ou no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, se for um crime federal. O que acontece com esses processos? O acusado ele é deputado estadual, aí ele tem a competência no Tribunal de Justiça do Estado. Aí ele perde a eleição, aí ele vai para o juiz comum, o processo tem que descer. Aí depois ele ganha a eleição para deputado federal, aí vai para o Supremo. Esse passeio que o processo faz ao longo do tempo vai inevitavelmente levar o processo para prescrição.
o processo não é julgado. E aí existe o sentimento de impunidade do parlamentar. E isso estimula também pessoas que têm problemas judiciais para resolver, inclusive a gastar fortunas em campanhas para conseguir ter o mandato, para ter essa proteção, né? Então, se nós acabarmos com o foro de prerrogativa geral, já existe uma interpretação do Supremo que o foro de prerrogativa é para os crimes ocorridos durante o mandato e em razão do mandato. Mas ainda assim, eu acho que deveria acabar com isso. Nos Estados Unidos, só 4 pessoas têm direito ao foro de prerrogativa. O presidente da República, o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. No Brasil, são mais de 40 mil pessoas que têm direito... Aliás, o Brasil costuma copiar tanta coisa dos Estados Unidos, né? Inclusive coisas ruins. Poderia copiar também as coisas boas, né? Se você lê o livro aí. Da Constituição dos Estados Unidos, tem um livro chamado 1786, que ele conta como foi criado, né, os Estados Unidos, a federação. E eles criaram, por exemplo, lá cada estado tem 2 senadores. E o Brasil praticamente copiou o tipo de república dos Estados Unidos. Só que quando ele ia copiar, ele via lá 2 senadores por estados. Aí, vamos botar 3, né? Aí botar, melhor, né? Botar um a mais. Aí o mandato do senador é de 6 anos. Eles bora botar 8. Então foi aumentando e nós viramos uma coisa meio inchada, né? Assim, uma república economicamente mais fraca, mas politicamente mais forte, assim, mais representada. Então a gente devia copiar algumas coisas. E esse modelo americano de prerrogativa, é lógico que o presidente da República, você pode gostar ou não gostar do Bolsonaro, mas ele tem direito de ter uma prerrogativa de foro, porque ele representa a nação. Da mesma forma, o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Os demais deviam responder processo como cidadão comum. Eu acho que isso a gente vai mudar a forma de se manter pessoas desse tipo, né, na política. Existe já um projeto, o senador Álvaro Dias do Podemos é grande defensor dessa mudança lá, mas ele tá, assim, ele parece que está lutando sozinho, né? Lutando sem muitas forças. Eu acredito que o começo de tudo é barrar aí, deixar os políticos responderem seus processos como cidadão comum. Aí nós vamos tirando as mais pessoas do meio do caminho para poder deixar outras pessoas entrarem e oxigenar a política. O senador Cajuru entrou com um projeto agora, essa semana, para que o mandato do presidente seja de 6 anos, né, que passe dos 4 para os 6 anos. Eu não vi ainda não. Se isso acontecer, ele tem que ser a partir não dessa eleição. Por quê? Mas você acha que já houve fundamento para vingar? Não, já houve mudança, já foi de 5, baixou para 4. Eu acho que de 4 anos é bom. A reeleição, acho que a gente tem que reavaliar. Eu até concordaria mudar para 5. Tem que oxigenar, né? Eu acho que até concordaria mudar para 5 desde que acabasse com a reeleição. Porque a reeleição, assim, na prática, ela tem demonstrado que todos os primeiros governos têm uma taxa boa. Na reeleição, parece que o camarada descansa e isso fica ruim. Tanto no estado de Roraima, quanto na República, né? Então, assim, eu acho que a reeleição ela podia ser reavaliada. Mas aumentar para 5, se acabasse com a reeleição, eu acho que poderia ser razoável. Doutor Alex, a gente que mora aqui em Roraima já há muito tempo, a gente sabe que, infelizmente, se criou uma cultura doentia na questão da compra de votos aqui. E claro que eu acho que deve existir também lá em outros estados, mas aqui em Roraima é uma coisa muito intensa. Na época da eleição, das 2 noites anteriores à eleição, você pode sair na rua que tem famílias na frente da casa esperando o político para dar alguma coisa, algum trocado. O senhor acha que a população roraimense está mudando esse conceito, essa cabeça, depois das redes sociais aí, de tanto se falar? Hoje a gente vive a era das fake news também, né? Então, você acha que houve uma evolução ou que isso vai demorar mais um pouco ainda para frente? Eu acho que tem uma evolução pequena, a passos curtíssimos, mas assim, uma boa parte da população começa a entender que é preciso ter mudança. Só que isso ainda é muito insípido, né? Ainda não é definitivo numa eleição.
Em 2014 eu fiz 5.281 votos pregando isso cada dia. Eu tenho certeza que cada um daqueles 5.281 votos foram pessoas conscientes, porque eu não tinha, não dei e não daria nada em troca daquilo. Eu estava fazendo uma proposta e a gente conseguiu convencer uma parcela da população. Só que não foi o suficiente para ganhar a eleição. Então as pessoas ainda buscam alguma coisa naquilo ali e eu acho que ainda vai levar algumas gerações para a gente extirpar isso da política roraimense. A cada eleição vai aumentando esse eleitorado consciente, mas ainda vai demorar um pouco. É uma questão de educação mesmo, educação política. Eu acho que deveria isso ir para as escolas desde pequeno. A criança já crescer com essa mentalidade de que comprar voto, vender voto é errado, é crime quem vende, é crime quem compra, né? Ou seja, as duas partes ali, não é só o político que compra voto que está errado. Não, você também que vende voto, você também é criminoso tanto quanto quem... Eu sei que o doutor Alex não quer falar isso, mas eu estou falando. Eu estou falando que quem vende seu voto é criminoso tanto quanto quem compra, né? No caso, os dois lados são criminosos. E aí... na realidade só existe a compra porque existe... Quem vende, né? Então, assim, não dá para ter um sem o outro, né? Então, assim, isso é uma questão cultural que nós já melhoramos muito, já avançamos muito, mas como eu disse, eu acho que ainda vai levar um tempo para a gente se livrar disso. Mudando um pouquinho de assunto, né? Dia 19 agora, a Defensoria Pública completou 22 anos de instalação e o doutor Alex tem uma parcela muito grande, né, nesse processo, porque ele foi o primeiro defensor público geral do Estado, né? Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa época, as dificuldades que era na época, né? E hoje a gente já tem uma qualidade um pouco melhor da prestação jurisdicional à população de Roraima, né? Eu costumo brincar com meus filhos, dia 19 de hoje é aniversário da sua irmã mais velha. Aí eles me olham assim, eu tenho uma irmã mais velha? Eu disse, tem, a Defensoria Pública. Na realidade, assim, Eurismar, eu fui o primeiro estagiário da Divisão de Assistência Judiciária, que foi a precursora da Defensoria Pública. O que era a Divisão de Assistência Judiciária? Era um órgão vinculado à Casa Civil do Governo do Estado e que funcionava no fórum, em 3 ou 6 salas do fórum, e prestava assistência, assim, de forma com dificuldade, não tinha computador, nem tinha internet na época, não tinha estrutura como deveria ser. Quando eu cheguei lá, a gente trabalhava em máquina de escrever. Já era uma máquina mais evoluída, porque era uma máquina IBM que você escrevia, errando e corrigindo. Automática, né? Aí no final você tirava aquela folha, botava uma folha em branco e ela imprimia a folha sem erro. Então já era uma grande evolução. Mas eu fui lá para a Divisão de Assistência Judiciária em fevereiro de 95 e passei 95, 96, 97, 98 estudando e trabalhando na Divisão de Assistência Judiciária. E quando foi em março de 98 eu me formei. E aí eu passei a ser assistente judiciário, que chamava, não era defensor. Assistente judiciário, continuei trabalhando ali. Em 98 eu era ligado, eu fui colocado lá como estagiário, ligado ao ex-governador Neudo Campos, né? E aí veio em 98 a reeleição do Neudo, Mozarildo, candidato ao Senado, ligado aos dois, e ganha a eleição os dois. Ganharam a eleição os dois e quando em novembro de 98 ainda, o senador Mozarildo me liga e disse, jovem, o que você acha de ser defensor geral? Aí eu disse, senador, me formei em março, eu não tenho nenhum ano de formado. Não, mas você tem chance e tal. Aí eu nunca tinha pensado nisso, né? Aí eu disse, tá bom, o senhor acha isso? Aí o Mozarildo começou a trabalhar. Quando foi em setembro de 99, o Neudo me chama no gabinete e diz, Alex, tu conhece a Defensoria por baixo. Tu entrou lá de estagiário. Vamos fazer um trabalho bom lá? Vou te nomear defensor-geral. Eu disse, caramba, você é defensor-geral com 27 anos de idade, 1 ano e 3 meses de formado. Fui nomeado pelo Neudo. Então, talvez tenha sido o mais jovem, né? Eu era o mais novo do Brasil na época. Não sei se depois alguém foi mais novo, mas na época eu era o mais novo. Aí eu fui para a defensoria, o Neudo disse, ó, escreve no papel o que você acha que lá precisa. Aí comecei a ver as necessidades, né? E fui para um encontro de defensores gerais do Rio de Janeiro. E um defensor mais velho lá me disse, ó, meu filho, a primeira coisa que você precisa fazer para a defensoria é criar a defensoria.
Porque a defensoria não existe, ela não pode receber convênio, ela não pode fazer nada. Você precisa criar a defensoria por lei. Eu disse, o senhor tem um modelo de projeto aí para me dar? E o cara me deu um modelo de projeto. Eu voltei do Rio de Janeiro, começamos a trabalhar, adequar o projeto dele. E comecei toda tarde, de manhã eu trabalhava na defensoria, de tarde eu ia para a Casa Civil com uma pastinha debaixo do braço, meu projeto pronto. E pedindo do Neudo. Assim no meu projeto, e só que aquilo ia criar um novo custo para o Estado. Imagina, ia criar um novo órgão que ia ter um custo, e nenhum governador quer aumentar o custo, né? E eu ficava naquela peleja, tentando achar a hora que ele ia assinar o projeto. Dia 18 de fevereiro de 2000, era a véspera do meu aniversário. E eu lá, 11 horas da noite, disse, governador, hoje é meu aniversário. Ele disse, amanhã é meu aniversário. Eu disse, meus parabéns. Eu disse, queria um presente. Ele disse, que foi? Queria que o senhor assinasse meu projeto. Ele disse, me dá esse negócio aqui. Ele já estava assim, que nem aquele juiz da Bíblia, né, que tinha uma mulher toda hora perturbando ele. Aí pegou, assinou 11 horas da noite. Venceu pelo cansaço. Venceu pelo cansaço. Assinou o projeto. Aí disse, olha, amanhã o Zé Maria manda deixar na Assembleia. Eu digo, não, governador, não vou dar esse trabalho para o Zé Maria, não. Pode deixar que eu levo. Aí botei lá na Assembleia. Passou. Porque de repente podia engavetar. Alguém esquecendo o gaveta, né? Aí levei para a Assembleia, olha só, 19 de fevereiro eu protocolei na Assembleia. Aí 19 de março fez um mês, 19 de abril fez 2 meses. Aí dia 19 de maio, é dia de Santo Ivo, eu não sou católico, eu sou evangélico, mas tinha uma história, tirando a parte do Santo Ivo, a história do Ivo mesmo, né, da pessoa que era um padre francês no século XIII, que defendia as pessoas pobres. Ele era formado em Direito e defendia as pessoas pobres. Isso tudo eu aprendi naquela primeira viagem lá no Rio de Janeiro. É o patrono da defensoria, é um cara histórico e tal, tem um projeto de lei para criar o Dia Nacional do Defensor Público, no dia 19 de maio. Eu digo, essa data é legal, está bem perto de aprovar meu projeto. Aí eu guardei aquela data e a lei foi sancionada no dia 19 de maio de 2000, criando a Defensoria Pública por lei, instituindo os cargos, né? E o Dia Nacional do Defensor foi criado só em 2002, mas eu criei a Defensoria de 2000. Então, com isso nós criamos a Defensoria e começamos a trabalhar para iniciar o primeiro concurso público. 2001, iniciamos o primeiro concurso público, aí chega dia 5 de abril de 2002, o Neudo sai do governo para ser candidato ao Senado, eu saio do governo junto com ele, mas o processo já estava em andamento e foi concluído aí pela doutora Valquíria, que me sucedeu na Defensoria Geral, até a posse dos concursados, né? Então, todos os concursados do primeiro concurso são originários desse trabalho. E eu fiquei, outro dia eu estava vendo, o Irismar, foi tão rápido. Você imagina, setembro de 99 eu tomo posse, 19 de fevereiro eu consigo mandar o projeto para a Assembleia, 19 de maio a gente sanciona a lei, em 2001 a gente consegue iniciar o concurso, quando eu saio em abril de 2002 já estava em andamento e criou a Defensoria. A Defensoria Pública de Roraima tem ganho vários prêmios nacionais. Verdade. Assim, ela tem feito um excelente trabalho ali. Dr. Oleno, meu amigo hoje defensor geral, pessoas que realmente engrandeceram, né? Isso foi só um risco de fósforo que a gente iniciou e eles aí compuseram com todo o trabalho deles ao longo desses 22 anos. Os defensores que estão lá, eles têm feito um grande trabalho. A equipe da Defensoria, você sabe que tem gente lá, se estiver me assistindo, a Celi está lá desde que eu era estagiário, ela estava lá, eu passei como defensor geral, ela ficou lá, e ela está trabalhando na Defensoria, ela deve ter uns 30 anos de Defensoria, né? Desde a Divisão de Assistência Judiciária, o Sasso também, que está lá desde essa época, dos defensores, a Terezinha trabalhou na Divisão de Assistência Judiciária e hoje é defensora concursada, a Aline trabalhou na Divisão de Assistência Judiciária e hoje é defensora concursada. Então as pessoas vivem aquilo, e eu sinto assim, parte de mim, eu sinto lá, porque realmente foi assim, a primeira experiência com o cargo público dessa natureza, né? E a gente tem a oportunidade de fazer um trabalho interessante e ver o fruto desse trabalho, mesmo 22 anos depois. E quem diria que aquele fotógrafozinho lá da Folha, né, um dia passaria por toda essa história, né? Em 1991 eu estava fotografando na Folha de Boa Vista, né? E foi quando, em 92, veio o primeiro vestibular de Direito, e eu já tinha um sonho de ser advogado, só que eu não sabia como é que eu ia realizar, porque eu não tinha faculdade de Direito aqui. E eu não tinha dinheiro para estudar fora. Aí em 92 teve o primeiro vestibular de Direito, eu passei no vestibular em 93, não passei no primeiro,
e continuei trabalhando em jornal até eu ir para a Defensoria em 1995. Então, assim, lá na Folha eu tenho grandes amigos, né, que trabalham lá. O JR trabalhou junto comigo na Folha de Boa Vista, e a gente guarda a lembrança desse tempo lá da Folha de Boa Vista até hoje. Muito bem. Doutor Alex, queria lhe agradecer por nos receber aqui no seu escritório, né, para bater esse papo bacana aqui e deixar o espaço da Web Rádio Opinativa, do programa Pauta do Dia, aberto, né? Sempre que tiver novidades, alguma coisa interessante para falar, tá convidado. Tá bom, eu que agradeço aí a oportunidade, um grande abraço a todos os internautas, aprendi, aos internautas, e em breve a gente volta por aqui para falar mais algumas coisas. E sucesso aí na sua caminhada, junto com os demais colegas aí do União Brasil, né, nessa busca aí por esse cargo lá na Câmara Federal. Muito obrigado. E mais na frente a gente vai falar sobre essa daí, que eu estou por enquanto só me apresentando, aquecendo. Então tá, muito obrigado pela sua audiência e a gente volta no próximo programa. Até lá.